Estaremos dando início, então, à aula de hoje. Boa noite a todos. Estaremos falando sobre os dados. Então, este é um menu que a gente ainda não tinha acesso, né? E para essa aula de hoje, nós estaremos trabalhando aí com importação de dados, validação dos dados, remoção de duplicatas e demais áreas aqui importantes no menu de dados. Bom, inicialmente, então, nós trabalhamos aqui com o nosso obter e transformar dados, que é o nosso Power Query. Então, nós temos algumas funções, por exemplo, obter dados de um arquivo específico do Excel, pasta de trabalho, de texto CSV, do XML, JSON, PDF, da pasta ou SharePoint. Então, algumas formas aí de arquivos que a gente consegue obter os dados e trabalhar com esses dados dentro do Excel. Outro meio nós temos também através do nosso banco de dados SQL Server, ou Microsoft Access Analytics Services, banco de dados SQL Server Analytics Service importar, ou banco de dados da Oracle, da IBM, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Teradata e o SAP HANA. Então, são outros modos aqui de banco de dados. Nós temos também da Azure, plataforma Power, né, Power BI, por exemplo, que é muito conhecido e muito utilizado hoje. Dos serviços online, então SharePoint, Exchange, Dynamics 365 e outros meios. Outras fontes, como tabelas do intervalo, da web, do Microsoft Query, SharePoint, outros tipos de arquivos, ODBC, OLEDBC, então são arquivos de banco de dados, da imagem, então consigo trazer, formar uma planilha através de uma imagem de arquivo ou uma consulta em banco. Então a gente vai ver um pouquinho a respeito, dessa obtenção dos dados, né, do nosso. Bom, então, nessa minha atividade, eu vou trabalhar com a obtenção desse arquivo, que é um arquivo de texto, né? Eu estou trabalhando aqui com o Notepad, bloco de notas. Então, ele é um arquivo .txt. Eu só tenho aqui dentro textos, né, e as informações aqui da planilha que a gente trabalhou na aula passada. Então, nós temos aqui ID, separando aqui por duas aspas, né, aspas duplas. Nós temos os delimitadores, são as vírgulas, e a outra coluna, né, região aqui no caso. Mais um delimitador, a outra coluna vendedor, outro delimitador, venda e assim por diante. Então, nós temos aqui essas informações. Então, como que eu consigo trabalhar com a obtenção desse tipo de arquivo, né, trazendo lá para o nosso Excel? Então, nós temos aqui algumas formas, tá? A primeira forma e mais antiga é vindo aqui na opção Abrir, e eu tenho aqui, por exemplo, a atividade 6 Extra. Então, no momento em que eu clico nessa opção, eu tenho aqui, então, o tipo de campo que melhor descreva os dados, que seria delimitado ou largura fixa. Então, delimitado seria os caracteres como vírgulas ou tabulações, que separam cada campo, ou pela largura fixa. Então, campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com o delimitado, iniciar a importação na linha 1 e a origem do nosso arquivo. Em vez de trabalhar a origem Windows 11, nós vamos trabalhar aqui com a utilização da origem de arquivo UTF-8, tá? Unicode UTF-8. Então, selecionou essa origem de arquivo, ele automaticamente já traz para a gente lá embaixo, né, os campos que eu tenho, ok? Então, meus dados possuem cabeçalho? Se possuem, você pode colocar que sim, se não, não coloca. E avançar. Então, a segunda etapa que ele traz para a gente é os delimitadores. Então, vai ser delimitado pela tabulação, ou juntamente com ponto e vírgula, ou juntamente com a vírgula. Então, você vai selecionar de acordo aqui com o que você estiver no documento, né? Esse meu documento da atividade de aula 6, a tabulação, podem ver aqui que é a vírgula, né? Eu tenho aqui a vírgula separando as colunas. Então, neste caso, né, eu coloco aqui a vírgula. Esse é o meu delimitador. E aqui eu posso avançar. Ele traz aqui para a gente a última etapa, trazendo que essa tela
permite com que eu selecione cada coluna e defina o formato dos dados. Então, no nosso caso, o primeiro formato aqui é o ID. Então, esse tipo de formato eu posso deixar como geral, né? E posso vir aqui, por exemplo, no campo região, qual tipo de dado? Como geral mesmo. Vendedor, tipo geral, né? Ou posso deixar como tipo texto, tanto faz aqui para esses casos. E a venda, eu poderia deixar aqui, nesse formato, eu não tenho como adicionar aqui um valor avançado, tá? Não teria como trabalhar com o modo em colocar ele como moeda, mas eu posso simplesmente vir aqui, então, e concluir. A partir do momento que eu concluo, ele já traz para a gente aqui todo esse arquivo que eu tenho, que é o meu texto, ele traz aqui para a gente dentro do Excel, agora ele separado aqui por cada coluna. Então, eu tenho ID, região, vendedor, venda e a data, tá? Então, basta eu dar por exemplo, né? Ctrl asterisco, selecionar aqui todas as bordas, dar aqui, por exemplo, uma outra fonte, utilizar aqui, né, o espaço entre cada uma das colunas aqui. Posso também deixar eles centralizados. Então, toda a coluna aqui do Ctrl, eu aperto Ctrl Shift 1, seleciono toda a primeira coluna. Eu posso, então, no caso, voltar aqui para cima e deixar ela centralizada ou à direita, né? Então, neste caso aqui, acho que centralizado ficaria mais bacana. Os outros campos aqui eu posso deixar como está mesmo, tá? Só que o campo venda, eu clico no 205, Ctrl Shift para baixo, seta para baixo, ele já seleciona tudo para mim. Eu posso vir aqui em RS e agora ele vai formatar com o valor correto aqui. Tipo data eu posso selecionar para baixo e trazer aqui à esquerda, né? Para ficar aqui melhor, né? Bom, então, realizado aqui as formatações, eu posso também deixar como negrito. Posso colocar aqui uma borda espessa. Posso colocar também aqui uma cor de fundo. E aqui, agora nós trabalharemos com estes dados. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar com os dados, né, a primeira forma que a gente vai trabalhar com eles, é da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui desde Ana Maria, dar um Ctrl Shift seta para baixo, e eu vou dar um Ctrl C. E todo esses dados aqui que eu copiei agora, eu vou jogar para a coluna G aqui. Agora eu vou vir aqui na coluna dados e eu vou trabalhar com a remoção de duplicatas. Então eu quero ver somente de forma exclusiva, né, cada nome de cada vendedor que realizou essas vendas. Então vem remover duplicatas, ele traz aqui para a gente, por exemplo, aqui, para remover duplicatas, selecione uma ou mais colunas que contém duplicatas. Então a coluna aqui, por exemplo, né, Ana Maria. Ou trazer aqui, acho que assim poderia ser, né? Todo modo. Então ele traz para a gente aqui, tá bem, posso trazer até um zoom aqui, só para vocês enxergarem um pouco melhor. Ele traz aqui 4.919 valores duplicados encontrados e removidos. 8 valores exclusivos restantes. Então o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que agora todos os quase 5.000 registros que eu tinha de vendas por vendedor aqui, agora eu trouxe todos os meus vendedores, né? Então, essa é uma função bem interessante aqui neste caso. Na minha coluna H, eu vou fazer algo um pouco diferente, tá? É parecido com a remoção de duplicatas, mas nós vamos utilizar uma fórmula que é igual a único, tá? Nessa forma, eu tenho aqui a matriz e outras situações ali dentro que eu já vou comentar. Na matriz, eu posso selecionar aqui, por exemplo, de Ana Maria até Ctrl Shift seta para baixo e dou um Enter. Automaticamente ele traz para mim aqui os nomes de todos os vendedores aqui. Então, Ana Maria, Vanessa, Renata, Ricardo, Jean-Pierre, Paulo, Leonel e Letícia, tá? Então, aqui seria a mesma utilização dessa planilha, só que ele trouxe aqui, nesse caso, 2 vezes, não deveria, mas tudo bem. Só ignora.
Então, aqui nós temos a mesma funcionalidade, né? Então, aqui deste lado eu utilizei o remover duplicadas e aqui deste lado eu utilizei a função único. Eu trouxe aqui o intervalo de Ana Maria até o último registro dessa coluna, ok? Ele trouxe os valores para mim. O que que é interessante, né, e diferente entre essas duas versões aqui? Que eu posso, por exemplo, vamos supor que eu quero alterar aqui o vendedor, né? Eu vou incluir aqui o vendedor Alisson da Silva. Então, a partir do momento que eu incluir este vendedor dentro da minha planilha, eu tenho o Alisson da Silva aqui dentro agora. Então, automaticamente, nesta minha função do único, ele consegue atualizar os valores, conforme eu for trabalhar com essa coluna. Agora, quando eu trabalho com remover duplicadas, ele já não consegue atualizar aqui em tempo real para mim. Então, eu teria que utilizar novamente, selecionar e realizar novamente aqui para verificar e remover as duplicadas, ok? Então, essas são as diferenças aqui. Então, vamos supor que eu queira também adicionar, Ctrl Shift para baixo, venho aqui para cá, eu quero adicionar outras vendas aqui embaixo. Então, eu dou continuidade aqui, né? Passo aqui para baixo, 429, 400 e 4.930, ó, e 31. E aqui eu posso colocar a mesma região, não teria problema. Eu só vou adicionar um outro nome. Então, por exemplo, Carlos Rocha Santos, Isabel e vou colocar aqui Luciana. Os valores eu posso adicionar os mesmos e as datas também as mesmas aqui, tá? Só para a gente visualizar aqui mesmo. Vou colocar aqui todas as bordas e agora Ctrl Shift para cima, seta para cima, eu subo tudo, tá? Bom, aqui vocês podem ver, ele não adicionou os outros campos, né? Ele adicionou só o Alisson que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu passei para ele um intervalo. E dentro desse intervalo não corresponde, tá? Os vendedores que eu adicionei agora. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui dentro de único agora, selecionar a Ana Maria, dar um Ctrl Shift para baixo e, além dos que eu já adicionei Carlos Rocha, Santos, Isabel e Luciana, eu posso fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu não quero ficar atualizando desse formato. Eu posso dar mais um Ctrl Shift para baixo. E agora ele vai vir até a última linha aqui do meu Excel, que é 1.485.000 linhas aqui, eu acho, tá? Então, quando eu seleciono aqui, dou um Enter, agora ele traz para a gente aqui o Carlos, a Isabel e a Luciana. E se eu for adicionando, né, mais para baixo aqui, adicionar outros valores, posso selecionar mais um para baixo aqui, colocar aqui, por exemplo, Ana, Ana da Rocha. Então, o que que eu quero trazer com essa ideia, né? Quando eu venho lá para cima, agora Ana da Rocha já está aqui, né, de forma automática dentro da minha remoção de duplicadas. E aqui eu tenho esse zero que faz parte dessa função único quando eu trabalho com a delimitação lá até a última linha do Excel. Então ele fica aqui com zero mesmo. Então isso é bem interessante, né? A gente consegue aí trabalhar com essa ideia de remoção das duplicadas desses dois formatos possíveis, né? E trabalhar aqui com uma automação dentro da minha planilha. Outra coisa interessante também que a gente pode trabalhar é com a validação de dados. Então, por exemplo, né, Ctrl para baixo, ele vem até o último. Eu quero fazer o seguinte, que essa coluna aqui do ID, ele só permita, eu venho aqui em validação de dados, só novamente, né, falando a respeito dela. Então, ela escolhe em uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Então, no caso, vamos supor, ao ID, eu só quero números inteiros. Então, eu posso vir aqui, clicar na célula, vir em validação de dados e colocar aqui número inteiro. E está entre, eu posso colocar 1 até no máximo, por exemplo, lá 100.000, né? E dou um OK. Então, agora, se eu vier, por exemplo, aqui e selecionar uma letra e der um Enter, ele traz para mim que o valor ele não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula.
Então, eu não consigo incluir um valor que não seja conforme o tipo dessa célula, ok? Que no caso aqui, se eu colocar 1, ele permite. Se eu colocar aqui 4.933, ele permite. E se eu colocar, por exemplo, vou soltar um valor bem alto aqui, ele também não permite, porque eu deixei um limite de até, eu acho que 1 milhão lá. Então, esse era o limite que eu tinha colocado de IDs. Então, este valor aqui não corresponde às restrições. Só um minuto. Então, dando sequência, esse menu de validação de dados, ele permite com que a gente restrinja os dados que serão possíveis adicionar em cada célula ou coluna, né? Então, eu posso adicionar aqui, por exemplo, que em toda essa coluna C, eu quero uma validação de dados com que ele permita, por exemplo, né? Vamos supor aqui é personalizado. Então, eu tenho aqui fórmula. Dentro dessa fórmula, eu posso, por exemplo, colocar os nomes. Então, por exemplo, Paulo, ponto e vírgula, Letícia, ponto e vírgula, Jean. Então, seriam os dados que ele permitiria com que eu utilizasse aqui dentro. Então, separados por vírgula, seriam os nomes que ele permitiria. Então, só Paulo, só Letícia, ou se eu quiser, né, adicionar de forma correta, então seria Paulo Romero, ponto e vírgula, Letícia Cruz, né? Jean Pierre. E aí, ponto e vírgula. Então, eu poderia ir adicionando isso daqui pelos nomes que eu quero, ou pela forma personalizada que eu quiser, né? Eu posso colocar aqui uma fórmula, eu posso colocar um intervalo, né? Por exemplo, aqui também eu posso apagar tudo isso e posso selecionar aqui o intervalo, que é o intervalo, por exemplo, de Ana da Rocha até Ctrl Shift para cima, eu trago aqui até vendedor. E venho e dou um Enter, tá? Ou eu posso tirar o C1 aqui e colocar C2, né? C1, ele entraria também, eu poderia adicionar também vendedor. Eu não quero, né? Eu quero só os nomes dos vendedores. Então, desde Ana Maria até o final aqui na célula 4.933 da linha, né? C. Então, eu dou um Enter aqui dentro. Não é possível usar esse tipo de referência em uma forma de validação. Altere para uma única ou referencie uma função de planilha. Estranho, ele não está permitindo. Então, no caso de Ana Maria, até esse valor, ele deveria permitir. Ele deveria permitir aqui. Ou posso trabalhar também com a lista, tá? Então, depois eu passo a respeito personalizado ali. Eu já verifico também sobre essa situação, mas o lista eu consigo, tá? Então, por exemplo, aqui uma lista desde Ana Maria até trabalhar o último nome aqui, que é Ana da Rocha. Eu dou um Enter. E automaticamente agora, né? Se eu quiser adicionar aqui na minha coluna C, eu preciso adicionar os nomes correspondentes. Eu não posso trazer um outro nome, por exemplo, Alan. Alan não existe ali na minha lista, então ele não corresponde às restrições de validações. Então eu só consigo trabalhar aqui com os nomes que eu tenho na minha lista. E é assim para todas as colunas, né? Para todas as células aqui dessa coluna C. Então foi assim que eu adicionei a minha validação de dados. Bom, um outro formato que eu consigo realizar aí
a obtenção de dados também, né? Eu comentei sobre uma forma e agora eu vou passar à segunda forma. Então, a segunda forma, né, eu tendo aqui um arquivo novo em branco, eu venho aqui em dados e eu pego de text CSV, né? Arquivo de texto ou CSV. Eu venho, por exemplo, aqui na atividade da aula 6 extra, dou um importar, ele me traz aqui o seguinte. Então, a origem do arquivo, Unicode UTF-8, ele já classificou, ele já subentendeu que é esse tipo de origem do arquivo que eu quero trabalhar, né? Normalmente, ele vem aqui com uma outra utilização, por exemplo, aqui do europeu ocidental, normalmente ele coloca, tá? Mas aqui ele já entendeu o correto, que é o TF8 que eu quero. Ele também já conseguiu compreender o delimitador, que é a vírgula, né? Mas se eu altero, por exemplo, para 2 pontos, ele já traz para mim aqui coluna 1. Então, tudo isso daqui ficaria na mesma coluna, né? Ou soma de igualdade, ponto e vírgula. Então, até eu não acertar, né, essa delimitador, que no meu caso é a vírgula, agora está separado corretamente por campos, né? Por colunas, ok? E aqui a detecção do tipo de dado vai ser com base nas primeiras 200 linhas. E aqui eu posso vir em carregar. Automaticamente, ele já vai trazer para a gente aqui a nossa planilha, ok? Eu posso vir aqui, selecionar Ctrl Shift para baixo e utilizar aqui, né, o formato em reais, moeda. A data, eu também posso selecionar como data abreviada. E aqui já estaria bacana, né? Só nesse caso aqui, eu poderia colocar no canto esquerdo o ID, tá? E já estaria bacana aqui a nossa configuração. Ok? Então, esse é um outro modo em que eu consigo pegar aqui os meus dados de um texto ou de um arquivo CSV e importar esses dados através dos delimitadores dentro do meu Excel. Então, eu consigo também, por exemplo, trabalhar aqui com importar uma imagem de arquivo. Então, como que funciona isso, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar algum download de uma imagem. Deixa eu verificar se eu consigo encontrar alguma aqui. Só um minutinho, que eu já acho uma. Imagem de alguma planilha. Que legal, eu não estou achando nenhuma planilha para eu conseguir pegar. Eu tinha uma, achei aqui. Bom, achei aqui uma planilha, que é aquela planilha 5 que a gente trabalhou aí em uma das aulas passadas. Então, eu posso pegar, por exemplo, dessa planilha 5 e vir aqui e inserir. Automaticamente, ele vai trazer aqui para a gente. Estamos analisando sua imagem, 100%, e aqui ele traz aqui algumas coisas relacionadas à nossa planilha. Por exemplo, aqui eu tenho o produto, tá? Eu posso aceitar entradas, saídas. Ele vai verificando ali, conforme a imagem da minha planilha, ele vai me perguntando se eu aceito ou não. Por exemplo, a Coca-Cola. Então, eu posso aceitar, ele fica em branco. O valor ali de entradas da Coca-Cola, 161. Aceitar. 138 saídas, aceitar. Então, por exemplo, essa linha aqui, eu não quero, né? Então, por exemplo, eu poderia, de qualquer modo aqui, analisar, né? Então, 200 itens aqui necessitam de revisão. E eu posso ir passando ao lado ali, ele vai mostrando os valores, tá? Então, eu posso simplesmente aqui vir em inserir dados. E aqui em inserir dados, ele vai perguntar se precisa da revisão ou não, né? Ele diz ali que tem 200 itens ainda, mas eu vou inserir mesmo assim. Então, automaticamente, ele já traz para a gente aqui uma inserção. Você vê que tem alguns campos aqui que ele erra, ele coloca o espaço, né? Então, a gente pode vir aqui nesses campos, selecionar eles e excluir estes campos aqui que não foram inseridos
valores para eles, né? Nós temos até aqui, são esses valores. Clico o botão direito. Opa. Posso ocultar aqui por enquanto, né? Eu poderia também remover eles, né? Então, essa seria a minha tabela, né? Daqui para baixo seria uma outra tabela já, ele incluiu acima, né? Mas só para mostrar para vocês que a gente consegue também, a partir de imagens, a gente consegue trazer aqui planilhas, né? Então, toda a planilha que vocês escreveram, vocês poderiam também utilizar aqui como imagem e trazer de uma imagem criação de uma planilha, né? E aí verificar se bate os valores corretamente aqui embaixo, né? Se estão todos certos. Então, por exemplo, saldo aqui da Coca-Cola e da Pepsi, não tem, ó. Então eu teria que ver que esse foi um erro que deu aqui na importação e ele não trouxe, ok? Então a gente consegue também puxar da web, então de uma página da web. Então ele vai acessar aqui, eu posso trazer de um URL ou de uma base avançada, trazendo outras informações. Eu consigo trazer de fontes recentes. Então aqui de qualquer tipo de arquivo que eu tenha, que eu recentemente eu abri, eu tenho aqui conexões existentes. Então, se eu tenho algum tipo de conexão, de repente com outra pasta de trabalho, ou conexão de rede, ou conexão entre o meu computador, tabelas, né? Quais tabelas que eu tenho aberto aqui no meu computador, então eu consigo também, tá? De tabela ao intervalo, a gente consegue também, através dessa outra ferramenta. É um pouco mais avançado, né? A gente trabalha com o editor do Power Query, então nós não vamos visualizar. Mas a gente consegue obter arquivos de várias plataformas, né? Então, só para vocês terem esse conhecimento, compreenderem que é possível a gente trazer, né, de fontes externas arquivos para dentro do nosso Excel, a gente consegue trabalhar com eles, ok? E aqui tem um atualizador. Então, uma dica aqui que você pode realizar é, por exemplo, pegar uma tabela já criada, ela estará salva, por exemplo, né, como um arquivo CSV, né? Você pode modificar aqui, XLSX, você salva essa atividade. Então, por exemplo, aqui, vou colocar teste aqui e salvar. Então, salvei essa atividade. Você pode, então, neste caso, agora que ele é um arquivo teste.xlsx, você pode vir aqui, salvar como, você pode modificar, como, por exemplo, o .txt, que é Unicode, tá? Ou separado por tabulações aqui, tanto faz, né? Então, qualquer uma dessas você consegue salvar o arquivo em TXT. Então, salvou em TXT, agora você consegue depois trazer esse arquivo TXT utilizando lá a ferramenta dados. Tem o arquivo, então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o ID, vírgula, vendedor, vírgula. Poderia colocar aqui também venda, vírgula, ano ou data, vírgula. Acho que seria esse daqui mesmo. ID, o vendedor, a venda e a data que foi feita. Então, por exemplo, né, esses passos aqui. Então, eu dou um Enter. Então, ID 1, vírgula, vendedor, Alex, vírgula, a venda. Eu posso colocar aqui em reais, né? Então, 250, vírgula, data 01 do 1 do 2023. Ou 2024, né? Que nós estamos agora. Então, esse seria um exemplo aqui de venda, né? Posso dar aqui mais um aqui com ID 2. R$ 140, com a mesma data, e 3 com outro vendedor aqui, Alisson, valor 200 e a data de hoje. Então aqui eu tenho um bloco de notas. Para salvar esse bloco de notas, eu venho em File, Save As, então arquivo, salvar como, eu coloco aqui .txt, o tipo aqui, né? Eu posso dar um nome para ele. Por exemplo, aqui, vendedor. E aí eu jogo lá no meu desktop, por exemplo. Então, vendedor.txt, porque é o arquivo aqui .txt, né? Salve. Ele salvou. Aí outra coisa que ele salva ele também, ó. Ele salva como UTF-8, ó, encoding. Então, em vez de ANSI, ele está salvando como UTF-8, que é o nosso padrão que a gente trabalha. E aí, se eu quiser abrir este arquivo, eu venho aqui em Dados, de teste SV, CSV, e pego aqui, por exemplo, vendedor, importar. Aí ele vai me perguntar aqui qual que é o estilo.
Eu vou colocar aqui, ó, Europeu Ocidental, ele trabalha com Windows, né? Eu vou mudar, eu vou pegar o TF8, separando eles por vírgula, que é o que eu trabalhei a separação, e dou um carregar. Então ele trouxe aqui para mim já a planilha. Eu posso também, por exemplo, adicionar aqui mais um campo, que é o campo de ano. E esse campo de ano, por exemplo, ele vai ter uma fórmula, ano, abro parênteses, seleciona a data, fecho parênteses. E já traz para mim o ano aqui. Então agora eu já tenho essas informações, e com essas informações eu posso trabalhar aí todo o restante, né? Eu posso fazer, por exemplo, aqui selecionar todos os dados aqui e inserir uma tabela dinâmica. Então dou um OK aqui. Então a tabela dinâmica eu teria, por exemplo, aqui vendedor na linha, as vendas com valores, e o ano eu posso trabalhar, neste caso aqui, por exemplo, com uma segmentação de dados trabalhando com ano. Então aqui o ano de 2024. Já coloco aqui no formato em reais, moeda. E aqui já está uma utilização aí do que a gente trabalhou nessa aula de hoje, tá? Posso também, por exemplo, vir aqui em análise de tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Eu posso criar um gráfico dinâmico aqui, de acordo com, né, o gráfico que eu quiser. Então, criei aqui um gráfico, tem aqui os valores. Eu posso também, por exemplo, modificar aqui o layout desse gráfico, trabalhando com layout diferente. Então, por exemplo, aqui. Então, R$ 400 aqui, 200 e aqui é zero, né? Então, eu tenho este gráfico com essa tabela dinâmica. Eu poderia também lá na minha tabela vendedor, por exemplo, adicionar lá aqui em exibição tira linhas de grade. Eu vou adicionar aqui em dados para cada coluna, no caso a coluna de ID, eu vou adicionar a validação de dados que eu só posso ter o número inteiro. Está entre 1 e eu limito até, por exemplo, 500 vendas. Dou um Enter. Então essa é a minha primeira validação. O do vendedor, eu posso deixar, por exemplo, uma validação do tipo lista. E está entre, eu coloco a fonte aqui, são os meus 3 vendedores. Então eu não consigo validar aqui outros vendedores a não ser o Alex e o Alisson. O meu tipo venda, eu coloco ele inicialmente como o estilo moeda. Então página inicial, RS, português. O ano eu posso já estar como data e aqui também já está como data. Então eu poderia, por exemplo, aqui selecionar para essa tabela, aqui em dados, uma validação de dados para permitir aqui, por exemplo, decimal está entre R$ 1 até R$ 1.000, por exemplo, ou R$ 100.000, ou 1 milhão, né? Então eu posso colocar aqui R$ 1, assim como posso colocar até 1 milhão. Se eu coloco um pouco mais do que 1 milhão agora, já não corresponde às restrições de validação. Então já não me permite adicionar esses valores, ok? Aqui em ano, em data, eu posso fazer uma validação aqui do tipo data. Então, posso data de início. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a data que eu estou trabalhando ali como 2024. E a data de término, eu posso colocar, por exemplo, até o dia de hoje. Quero verificar quanto vendeu até o dia 17 de 2024. Eu aplico. Então, as datas vai ser permitido entre essas datas que eu trabalhei, que eu coloquei ali, né? As outras ele não vai permitir. E o ano também, né? Posso colocar aqui na coluna, por exemplo, data, e eu coloco aqui a data desse, por exemplo, data eu acho que ele não permite aqui 2024, talvez ele permita. Então, por exemplo, aqui se eu coloco 10, já não corresponde. Se eu coloco 2023, já não corresponde. Se eu coloco, opa, se eu coloco 2024, opa, 2024, ele precisa ter um delimitador para ele saber aqui, entender qual que é qual coluna de cada valor que eu estou inserindo aqui dentro.
Se eu não tiver um delimitador, não tem como ele saber, né? Então eu Então eu posso tenho. ter, por exemplo, uma vírgula, uma tabulação, ou dois pontos, qualquer coisa aqui que eu, ponto e vírgula, eu preciso ter algum tipo de delimitador aqui para que ele possa entender o que é cada informação de cada campo.